Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre teorias da antropologia. Bem, o que é uma teoria? Nas ciências sociais, uma teoria é um conjunto de proposições ou conceitos articulados e coerentes entre si que permitem respostas para uma série de perguntas e interpretações sobre os fenômenos. Em algumas ciências, a palavra teoria ela tem o sentido de hipótese, tentativa de resposta. Nas ciências humanas, as teorias elas são um grande emaranhado, um grande conjunto de conceitos, e quando você entende uma teoria e você olha para os fenômenos sociais, culturais e políticos a partir dessas teorias, você consegue compreender alguns aspectos desse fenômeno que você não conseguiria, que uma pessoa que não conhece essa teoria não conseguiria entender esse fenômeno. Quando essa teoria ela é muito grande, muito complexa, e ela acaba envolvendo e abarcando alguns tipos de métodos ou técnicas de pesquisa específicas, ela é chamada de paradigma. Por isso que no título de abertura está escrito Paradigmas Teóricos da Antropologia. E quantas teorias antropológicas existem? Existem muitas, né? A gente geralmente divide em teorias clássicas e contemporâneas. As clássicas são as mais antigas, ligadas à época mais próxima da fundação da antropologia. As contemporâneas, mais próximas de nós historicamente, né? Aqui, as teorias clássicas que eu aponto nesse slide são o difusionismo, o evolucionismo, o funcionalismo e o estruturalismo. E entre as contemporâneas, o interpretativismo, ali o que eu chamei de pós-pós, e a decolonialidade. Isso daí são todas as teorias da antropologia? Não, essas daí não são todas as teorias da antropologia, são apenas algumas das mais famosas que eu selecionei. Por exemplo, aí eu deixei de fora o culturalismo do Franz Boas, que também tem a Margaret Mead, a Ruth Benedict, e toda uma outra outra grande linhagem de teorias antropológicas. Como não dá para abarcar todas, né, isso demandaria um curso específico sobre isso, a gente nessas aulas, né, em 3 aulas a gente vai falar sobre algumas dessas correntes mais importantes. Nesse vídeo eu vou falar de 2, que são o difusionismo e o evolucionismo, os 2 primeiros. Então, a primeira grande teoria da antropologia que eu destaco é o difusionismo. Os antropólogos difusionistas acham que não dá para a gente falar em cultura pura, em purismo cultural, uma vez que todas as culturas elas se influenciam mutuamente, né? Pense, por exemplo, no que você usa no dia a dia na sua casa. O que foi inventado no Brasil e que foi feito apenas com produtos brasileiros? Muito pouco, né? A maior parte das coisas, né? Pensa, sei lá, a porcelana da xícara de café, o próprio café que veio não é nativo do Brasil, o pão, né? O trigo não é nativo do Brasil, e nem sequer a lógica de fazer a massa de pão também não é do Brasil. E isso se a gente for o tecido, né, a roupa, etc, etc. E as culturas elas vão trocando informações, técnicas, costumes, produtos, né, entre si. É claro que existem algumas culturas que elas são polos disseminadores de cultura, ou seja, eles acabam, né, influenciando mais culturas. Na figura aí ao centro eu coloco uma cultura A, né, que seria esse polo irradiador que influenciaria, seria a maior influência sobre as outras culturas, e ela própria, né, também absorve um pouquinho de cada uma, mas ela tem um peso maior difundindo, né, como polo difusor. E no direito, como é que a gente pode pensar essa lógica difusionista no direito? A gente teve um grande polo irradiador de cultura jurídica, que foi o Império Romano Antigo, que criou o direito romano,
E o direito romano ele acabou se espraiando e influenciando outras culturas, né? Influenciando juridicamente outras culturas. Alemanha, França, Portugal, Espanha. E, né, via Portugal, o Brasil, né, acabou sendo influenciado pelo direito romano. Né? O direito romano influenciou Portugal e Portugal influenciou o Brasil. Um outro polo irradiador de cultura jurídica foi a Inglaterra, com um outro sistema que é o Common Law, que acabou influenciando suas colônias, as colônias britânicas, como a Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos, né, que tem uma cultura jurídica diferente. E daí a gente tem o caso do Canadá, que foi tanto colonizado pela França, né, então tem uma influência do direito romano, assim como também pela Inglaterra, então tem uma influência do Common Law britânico. O segundo paradigma teórico da antropologia são os evolucionistas. Os antropólogos evolucionistas mais conhecidos são Lewis Morgan, Edward Tylor e James Frazer. Inclusive, aí no AVA tem um livro do Celso Castro que tem os principais textos, os 3 principais textos de cada um desses antropólogos. Esses primeiros antropólogos, inclusive eles são mais ou menos contemporâneos dos difusionistas, né? Difusionistas e evolucionistas, eles estão ali mais ou menos na mesma época. Só que o evolucionismo é considerado uma corrente teórica mais forte, mais bem articulada e com um número maior de adeptos do que o difusionismo. Os evolucionistas estão entre os primeiros antropólogos. Eles eram antropólogos etnocêntricos. Lembra o que é etnocentrismo? Então, eles eram antropólogos etnocêntricos, ou seja, eles não conseguiam ver as diferenças culturais como diferenças. Eles viam diferenças como sinônimo de inferioridade. Eles eram antropólogos de gabinete, com exceção do Lewis Morgan. O que é um antropólogo de gabinete? Que ele faz pesquisas sobre povos tradicionais sem conhecer pessoalmente esses povos tradicionais. Eles fazem uma antropologia de segunda mão, com base em informação que outras pessoas fornecem a eles. E eles usam um método comparativo, eles comparam as diferentes sociedades tradicionais para ver o que elas têm em comum e diferente. Aqui eu tenho um gráfico, né, um desenho, uma representação de como que é a teoria evolucionista do Lewis Morgan. O Lewis Morgan acha que a cultura das sociedades passam por 3 estágios: selvageria, barbárie e civilização. A selvageria ela tem 3 estágios, né? A inferior, a mediana e a superior. E a barbárie também. A barbárie inferior, mediana e superior, e a civilização. A parte inferior da selvageria está justamente naquele ponto em que o homem acaba de se tornar homem na evolução das espécies, né? Ele que teve um ancestral comum com os símios, né? Acaba se diferenciando dos outros símios que vão formar os orangotangos, chimpanzés, etc. Daí forma o homem. E daí essa seria, né, essa formação da espécie humana estaria nessa fase mais baixa da selvageria. Na selvageria mediana, né, seria quando essa espécie humana conseguisse inventar o fogo. E na fase superior da selvageria, quando inventasse o arco e flecha. A barbárie inferior ela é marcada pela invenção da cerâmica. A barbárie mediana pela invenção da agricultura, porque antes, né, eram nômades, saíam caçando e indo de lugar em lugar para buscar alimentos. E na barbárie superior, quando inventasse a fundição de metais, ferro, ouro, prata, etc. E a civilização seria marcada com a invenção da escrita fonética, que é essa uma que a gente utiliza, né? Interessante notar que, por exemplo, os chineses e os egípcios não usavam escrita fonética, mas ideogrâmica, né? Então, desse ponto de vista, pro quadrinho do Morgan, né, se é a escrita fonética que marca a civilização, né, os chineses e egípcios antigos não teriam chegado exatamente a esse grau de civilização.
Bem, para os evolucionistas havia uma hierarquia entre os povos. E os povos indígenas atuais seriam o passado vivo dos povos mais evoluídos. Ou seja, um europeu, quando olha uma tribo indígena, está olhando a própria Europa há, sei lá, 10, 20 mil anos atrás. E os povos mais evoluídos têm o direito de tutelar os outros, criar colônias, protetorados ou mesmo aniquilar os povos inferiores. Então, no evolucionismo, ele serviu de justificativa tanto para a colonização, para o imperialismo ou mesmo para fenômenos ainda mais devastadores como o nazismo. Veja que a tabela evolucionista, né, aqueles que se enquadram como civilizados são Europa e Estados Unidos. No nível mais baixo ali a gente poderia pensar China e Índia, e lá embaixo África e os indígenas aqui da América Latina. Aqui nessa tabelinha eu estou fazendo um ligeiro exagero, né? E não estou falando da China e da Índia atuais, estou falando da China e da Índia do século XIX, quando a antropologia evolucionista, né, a teoria evolucionista era uma teoria importante. No direito, considerando que o direito também está ligado com a cultura, né? A cultura e o direito se sobrepõem. Para alguns, em algumas leituras, o direito está dentro da cultura, é uma das manifestações da cultura. A gente tem um antropólogo jurídico evolucionista dessa época, que é o Bachofen, que ele escreveu um livro chamado Direito Materno. Nele, ele acreditava que na evolução do direito, né, a primeira fase de selvageria seria um direito matriarcal, centrado na figura das mulheres. Por quê? Porque nessas sociedades, segundo esse autor, seriam sociedades promíscuas. Em outras palavras, todo mundo transava com todo mundo. Então não dava para saber quem era o pai, né? Só dava para identificar quem era a mãe. Portanto, a autoridade desses grupos humanos era da mãe. A mãe seria a autoridade hierárquica que estabeleceria as regras e os julgamentos. Então, o direito materno, na escala evolutiva, ele precederia outras formas. Posteriormente, com a monogamia e a identificação de quem poderia ser o pai, e aí a gente está falando de um pesquisador do século XIX, né? Então muito machista. Daí o homem ganharia mais protagonismo e o direito seria centrado na figura do pai. Lembrando que, por exemplo, no século XIX, mulheres não recebiam herança, né? Só apenas homens que poderiam receber heranças, somente homens poderiam fazer negócios, somente homens poderiam ser funcionários públicos, né? Etc, etc. Então, na linha jurídica dele, o direito materno precederia, né, o direito paterno na linha evolutiva da história jurídica. Por fim, eu convido vocês a lerem algum dos textos sobre difusionismo ou evolucionismo, esses que estão disponibilizados no AVA ou que estão nas referências bibliográficas obrigatórias, inclusive na biblioteca virtual. E ao ler isso, depois escrevesse aí no comentário algo sobre o difusionismo ou o evolucionismo que eu não comentei, ou alguma dúvida, né? Ressaltando que a participação é sempre bem-vinda, né? O professor adora ver os alunos participando. Beleza? Até a próxima aula.